A Bolsa Portuguesa hoje teve mais uma sessão em terreno negativo, perdeu mais de 1%. Verificamos que os títulos que compõem o índice PSI 20 acabaram aqui ter aqui perdas superiores às restantes empresas. EDP Renováveis perdeu hoje na sessão 3%, mais de 3%. Energias de Portugal, a EDP, 2,5%, e a Galp Energia também teve aqui a variar muito próximo dos 3%, depois reduziu e verifica-se que fechou a perder 2,69%. Verificamos que as empresas que fecharam no positivo, a Ramada aqui a ter aqui uma modesta valorização, 0,32, e depois nada de muito especial. Hoje gostaria de fazer aqui uma análise de algumas ações que poderão ser interessantes ou poderão ter aqui reversões no muito curto prazo, e também aqui analisarmos algumas ações no mercado norte-americano que estão hoje no dia 2 de junho de 2021 novamente a destacar-se porque está a disparar por todo o lado em termos de valorizações, de comentários pelas redes sociais. Vamos então fazer aqui uma análise de algumas empresas que poderão ser interessantes ou poderão ter aqui reversões no muito curto prazo no índice PSI 20, começando aqui pela Altri, que sabemos que tem vindo aqui a cair, situa-se aqui no seu anterior fundo, na zona dos 5,72 € e houve aqui um falso início e nada de projeto de força. Eu diria que continuamos com a perspectiva que esta zona dos 5,30 € continua a ser uma zona apetecível, no entanto, verificamos que poderá até surgir aqui um pequeno ressalto. Verificamos que hoje a sessão acabou por estar, ou pelo menos abriu e fechou dentro do corpo da sessão anterior, do corpo da vela anterior, e poderíamos até ter aqui um impacto para esta zona dos 5,90 €, 5,87 € sensivelmente. Poderíamos ter aqui um impacto na próxima sessão, ou nas próximas duas sessões, eventualmente 2%, 3%. No entanto, cada vez que se aproximar mais desta zona, dos 5,30 € torna-se muito mais aliciante que propriamente aqui. Eventualmente poderá subir um bocado mais, eu espero que sim, que haja aqui otimismo no muitíssimo curto prazo para as próximas sessões, 5, 8 sessões, e que possa puxar pelas ações do PSI 20, e nomeadamente a Bolsa de Lisboa. Se analisarmos aqui outra empresa, poderíamos estar aqui com perspectivas de muito curto prazo. Vamos aqui analisar o BCP. Poderá haver aqui dúvidas de muito curto prazo ou no muitíssimo curto prazo. Verificamos e vamos retirar aqui esta informação. Que hoje a sessão também foi uma sessão nada especial. Deixou aqui, abriu praticamente, ou abriu no mesmo preço de abertura, um bocadinho acima. Abriu nos 0,1621, fechou nos 0,1622. Não revela força, em termos de volume também houve aqui um decréscimo bastante em relação às últimas sessões e poderá haver aqui uma pequena correção novamente, regressarmos aos 0,1580, mas poderá ser que possamos ter aqui uma surpresa e ele puxar novamente para cá realizar aqui um topo. Vamos ver o que é que ele vai fazer nas próximas sessões em termos do gráfico. Verificamos que os osciladores estão em área sobre compra, pelo menos o RSI, o estocástico a aliviar. Em termos do MACD, deu aqui um sinal de venda. Podemos ter aqui, face a este comportamento do MACD, um duplo topo e depois lateralizar por mais algum tempo. Vamos ver o que é que ele vai acontecer nas próximas sessões. Se analisarmos o gráfico de uma hora, estamos nas médias móveis. Verificamos que em termos de osciladores nada de especial, apenas estes movimentos é que não foram muito interessantes. Duas velas a criar este movimento, período lateral, depois uma hora a valorizar e depois 2, 3, 4, 5, 6, aqui 7 velas a fazer esta correção à média móvel. Seria muito importante que amanhã tivéssemos aqui um impacto para ele poder então regressar a esta zona dos 0,1660 até eventualmente um bocadinho mais. Mas era muito importante que o BCP nas próximas horas, nas próximas sessões, nas próximas horas, possa criar então aqui um impacto para se aproximar cada vez mais desta zona dos 0,17 cêntimos por ação. Vamos então analisar outro título. Vamos aqui ver que outros títulos estão aqui em destaque. EDP Renováveis pelo lado menos positivo. Vamos aqui fazer uma pequena análise, ou pelo menos partilhar a minha opinião contigo. Vamos aqui ver o gráfico diário. Verificamos que rejeitou então esta zona, perdeu a média móvel, está novamente nesta fase de correção. Vamos colocar aqui estas linhas, já tinha partilhado contigo a minha perspectiva, e vamos ver se realmente possamos ter aqui nesta zona um ressalto mais forte. Com esta vela sólida, verificamos que não é muito bom, mesmo que venha aqui a valorizar, muito bom entrar na próxima sessão.
será interessante esperar aqui 2, 3 sessões, que haja aqui belas, mesmo que seja de perdas, mas pequenas, como tivemos aqui anteriormente. Vamos aqui até assinalar para teres uma perspectiva daquilo que eu estou a falar. Assim, belas, mesmo de correção, mas que sejam menores, como tivemos aqui, e depois sim, possamos ter aqui, ou mesmo assim, possamos ter aqui confirmações de reversão aqui nesta zona. Claro que vai ter dificuldades logo muito próximas nesta zona, mas pode ser que o preço embale e possa criar algum impacto. Mas vamos então analisar outro título que perdeu, que é a EDP. Vamos ver o que é que está a acontecer com esta empresa. Perdeu as médias móveis, não conseguiu ganhar força nesta zona. Já tinha partilhado a minha perspectiva, estava numa zona muito sensível, aqui nos 4,79€, rejeitou e corrige. Vamos ver se aqui agora, nesta zona dos 4,45€, sensivelmente aqui nesta zona, ele pode novamente criar um impulso, pelo menos à média móvel. Se isso aconteceu aqui nesta zona, se houver aqui reversões no gráfico de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, precisamos ter aqui um impacto 4, 5% no muitíssimo curto prazo. Vamos analisar a Galp. Na Galp, energias que começou a dar, pelo menos na primeira sessão do mês de junho, uma perspectiva de poder continuar, e fez aqui uma bela sólida aqui nesta zona, mas esbarrou nos 10,40€ por ação. Criou novamente resistência, uma abertura em gap de baixo e parou aqui nas médias móveis. Volume acima da média dos anteriores dias, também acima da média móvel dos 60 dias, que é esta preto, e verificamos que estamos então aqui num momento novamente decisivo. O que poderemos ver pelo gráfico é este movimento, topo, recai, fundo, novamente um movimento impulsivo, lateral, e faz uma correção. Poderá ser muito importante o que vai fazer então na próxima sessão, porque poderemos ter aqui uma mudança de comportamento e ele voltar novamente a desafiar esta zona. Está a ser marcado por uma pressão vendedora, pelo menos no muitíssimo curto prazo. Verificamos pelo tempo gráfico de 1 hora, verificas que ele faz aqui um reteste à média móvel exponencial de 200 períodos. Vamos aqui analisar por retração de Fibonacci. Verificamos que veio fazer aqui muito próximo de um reteste na retração de 0,61% de Fibonacci. Vamos aqui até ampliar mais ou puxar isto aqui mais para o lado, isto mais para trás para os números se verem melhores. Faz aqui muito próximo um reteste. Esta zona há logo um impacto, há volume agora no final da sessão em leilão e possamos ter aqui uma recuperação. O que é que era importante para as ações da Galp Energia? Estamos a negociar abaixo da média móvel exponencial 17,34 períodos, não é bom, mas se criar aqui um período de estabilidade aqui nesta zona, é expectável que recupere e que venha a quebrar em alta as médias móveis e podermos ter aqui um impacto. Sabemos que esta zona serviu de suporte, há aqui uma quebra em baixa, mas esta quebra pode ser falsa e termos aqui uma recuperação short covering, vamos dizer assim, e termos um movimento ascendente mais forte. Não sabemos para já, teremos que esperar as próximas horas, na próxima sessão, e esperemos que isso possa ocorrer e puxar então aqui pelo sentimento mais positivo das ações da Galp Energia. Vamos aqui eventualmente ver aqui outra empresa, a Jerónimo Martins. Vamos ver o que é que tem acontecido nos últimos tempos. Já há algum tempo que eu não faço uma atualização ao título. Verificamos que o Jerónimo Martins acabou por evoluir, conforme a minha análise que eu tinha partilhado contigo há algum tempo, se não há algumas semanas, é que eu tinha partilhado contigo que o próximo destino seria aqui nesta zona dos 15,94€ a 95. Atingiu esse objetivo, já que ele vem com uma estrutura de mercado ascendente, cria este movimento, há aqui muita dúvida e agora podemos ter mais um impulso, poderia ser um movimento final e depois corrigir aqui nas médias móveis, ter aqui um período mais complexo. Se analisarmos o gráfico mensal, estamos aqui muito próximo deste máximo histórico, também topo, um bocadinho acima dos 17,53€ e sabemos que aqui nesta zona dos 17,53€, zona de resistência no médio longo prazo. Mas eu diria que poderemos estar aqui já a criar um cenário, não diria já no próximo mês, mas com uma perspectiva de médio prazo, de podermos ter aqui mais um rompimento e realizarmos, nem que seja um falso
máximo histórico. Fazer um rompimento, fazermos um máximo histórico e depois um falso rompimento, aliás, não um falso máximo histórico. Isso seria bom, seria. E acabar por lateralizar, vamos ver o que é que vai fazer. Se há um rompimento e cria uma nova onda de tendência ascendente, ou se teremos então falso rompimento e quebrarmos em baixo e regressarmos novamente aqui muito próximo da média móvel exponencial de 200 períodos. Mas a perspectiva é que venha então a evoluir no médio e longo prazo. No curto prazo é que possamos ter aqui um movimento mais complexo. Entrar aqui já não seria muito interessante, porque em termos de perspectivas de stop loss também estão um bocadinho afastadas. Vamos ver o que é que ele vai fazer aqui, se cria novamente um fundo. Para descobrir fundos também poderias usar a simetria do mercado, vamos ver aqui, já que esta foi a correção anterior, acabou por criar uma correção menor, eventualmente se criar a mesma perspectiva, seja esta primeira ou esta segunda, é expectável que tenhas aqui targets um bocadinho diferentes. Possível fundo nos 15,59€, eventualmente nos 15,38€, e sim, se acompanhas as ações da Jerónimo Martins, se estás para entrar com uma perspectiva de curto, ou muitíssimo curto prazo, ou de curto prazo, olha estes valores, possíveis reversões para poder entrar e acompanhar a tendência do mercado. No entanto, quando se pensa nestas zonas a muitíssimo curto prazo ou curto prazo, deixe de ter a intenção que pode falhar e ser ativado o stop loss. Isto porquê? Temos estes movimentos, depois este forte movimento ascendente, então poderá estar a apanhar o último movimento e aguardar sem fechar a posição, sem fazer realização parcial de lucro, na perspectiva dele continuar, ele depois acabar por fazer aqui o rompimento do seu anterior fundo, aqui nesta zona, ativar o teu stop loss e depois sim, lentamente recuperar novamente o seu movimento ascendente. Por isso, algum cuidado com a estratégia que possa estar aqui a aplicar, neste caso, nas ações da Jerónimo Martins. Vamos falar agora de uma empresa norte-americana que está a fazer aqui, ou pelo menos está-se novamente a falar muito, a AMC. Verificamos que hoje a AMC já esteve a valorizar 92%, vamos aqui até colocar o gráfico diário, verificamos há um breakout do seu anterior máximo histórico, que era $36,13, forte impacto, forte volume. Verificamos que no mês anterior foi uma ação que negociou 3.400 mil milhões de ações negociadas e hoje, apenas na sua segunda sessão, está praticamente a negociar 1.000 milhões de ações em apenas 2 sessões. E hoje na sessão já vai, essencialmente, vamos ver, 463 milhões de ações. Verificamos que o RSI está aí nos 95, está esticada. Está a ver aqui também vendas a descoberto, está a ver aqui também fundos a fazer este forte movimento e verificamos que pelo gráfico do minuto tu verificas o quanto está a ser negociado por cada minuto que está a passar. O volume agora, após este movimento em que houve aqui uma paragem, digamos em leilão, acabou por ter aqui uma forte correção, já que em apenas 2 minutos acabou por perder aqui 18%, há uma recuperação, verificamos que continua, está aqui a criar, num gráfico de um minuto, vai criar uma divergência, vamos ter novamente um novo topo e muito possivelmente o título deverá estabilizar um bocadinho mais na zona dos $72, 72,40. Penso que será o seu possível target e depois deve acalmar. Vamos ver se ele vai criar esse impacto, que venha, se não for hoje, amanhã, mas depois já deve acalmar e termos aqui algumas correções nesta empresa que está a ser muito falada. Está a haver aqui também uma euforia, de certa forma, mas a perspectiva também de curto, médio prazo será também ainda desafiar novos máximos históricos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Já está a fazer o rompimento do seu anterior topo, aí vai ela nos 64, está a valorizar 100% a AMC, e se analisarmos outros títulos que tiveram anteriormente também no short squeeze, nomeadamente a GameStop, também já impactou, acabou por impactar muito depois da AMC. A GameStop está atualmente a valorizar 11%, tu verificas que houve aqui este forte impacto, há uma correção e está novamente a valorizar e a caminhar conforme o cenário que eu tinha partilhado contigo numa anterior análise. Verificamos que não faz a correção à média móvel, lateraliza, faz aqui uma bela aqui
no corpo anterior e há hoje um sinal de compra e está novamente a caminhar nesta zona e vamos ver se caminha para esta zona e posteriormente no curto, médio prazo para os 483. Está a ficar mais lento, não está a ter tanto mediatismo como a AMC, mas vamos também analisar outra empresa que é a COS, que também hoje está a valorizar 32%, também teve o impacto que houve em janeiro, short squeeze, forte movimento ascendente. Se analisarmos apenas este movimento do mês de janeiro, chegou a valorizar 3.800%, corrijo, período lateral, e está a fazer aqui um cenário e também um gráfico muito parecido com a GameStop e a AMC. Se analisarmos aqui outro título como a Kodak, acaba por ter aqui uma sessão interessante, a valorizar 11%, eu diria que nas próximas sessões este poderá ser um título que poderá eventualmente valorizar para esta zona dos 9,83€. Para já está a dar aqui um bom sinal, rompimento da média móvel, após, vamos aqui ver qual é o possível potencial, na ordem dos 15%, eventualmente 24% nas próximas sessões. Isto, se analisarmos aqui um bocadinho este gráfico, verificamos então o seu anterior movimento, impacto, forte período de correção, quebra em baixa, período lateral, e estamos a fazer o rompimento do máximo da vela do mês anterior, mês de maio, que era nos 7 dólares e 64, e um forte movimento. Está aqui também a entrar volume, já que hoje estão a ser negociadas 9 milhões de ações e verificamos que, face a este movimento lateral, podemos ter assim pelo menos um impacto para esta zona. No melhor dos casos, ele regressar para esta zona dos 12 dólares e 20. Algum cuidado se analisarmos também outro título, o Blackberries. Verificamos que é uma ação que está a valorizar, hoje mais 23%, também fez aqui o rompimento um bocadinho, não é parecido, mas temos aqui o possível cenário também que está a ocorrer na Kodak, que é o rompimento com força da média móvel exponencial, neste caso de 55 períodos, e depois aqui este forte movimento. Eventualmente, como temos aqui o oscilador RSI nos 85, está a ter este rompimento, forte volume. Eu diria, se analisarmos também um gráfico mensal, vamos ver, há aqui perspectivas. Sabemos que esta zona foi anteriormente complexa, rejeitou, rompimento, rejeito, e agora eu diria que podemos parar mais aqui nesta zona. Eu creio que existe aqui ainda um potencial de possível valorização na ordem dos 14%, até ver problemas no muitíssimo curto prazo. Por isso, se tiveres estas ações, faz uma boa gestão, controla o que é que pode, na perspectiva, acompanha o mercado, o que é que pode acontecer aqui nesta zona, porque poderás chegar aqui a esta zona e depois começar a fazer aqui uma correção antes de poder realmente conquistar com mais força esta zona dos 16 dólares e 35, 16 dólares e 50. Esta foi a minha perspectiva, então desejo-te bons trades, um abraço, tchau.